Alô, boa noite! E aí, beleza, pessoal? Então, olha só, hoje a gente vai falar de política, sim. A gente vai falar sobre o que está acontecendo no país, sim. E se você estiver muito incomodado, simplesmente não veja. E já vou avisando, se escrever besteira eu apago e tá tudo certo, beleza? No caso do canal, não é uma democracia. E por falar em democracia, esse é o regime que a gente vive aqui no Brasil. E aí eu não sei se você percebeu o que está acontecendo no nosso país. Instituições estão brigando, discutindo entre si questões democráticas, pessoas estão discutindo, ataques simultâneos estão acontecendo e tudo está indo por água abaixo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, num regime democrático, o desenho das instituições ele é para funcionar de maneira harmônica, independente, respeitosa, aonde existe a fiscalização, o diálogo e toda uma interligação entre elas. E o que a gente tem visto ultimamente é uma série de ataques. Então eu não estou aqui para defender o que o deputado fez, nem para criticar o que o ministro fez, eu não estou aqui para defender lado A, lado B. Eu estou aqui, mais uma vez, para te chamar para entender o contexto do bastidor que está acontecendo. Vamos olhar a nossa Constituição. Primeira coisa, você já entendeu o que é democracia, né? Democracia é a possibilidade que você tem de poder opinar, que você tem de poder questionar sem sofrer determinadas consequências. E para isso a gente tem representante nas casas, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Então esses caras têm que questionar e discutir e debater os assuntos entre eles. E para isso eles têm uma série de prerrogativas, imunidade, vamos falar assim. Eu estou buscando falar de uma maneira bem tranquila para ficar claro para todo mundo entender. Essa semana algumas pessoas vieram me procurar, me perguntando como é que era isso, o que tinha acontecido e tal. Então basicamente é isso. A gente vive num regime democrático, aonde o contraditório é possível e os questionamentos podem e devem ser feitos. E para isso a gente tem representantes em todas essas casas. Beleza? Esse é o principal ponto. O outro ponto é o seguinte. A nossa Constituição ela é de 1988. Ela foi escrita, homologada, promulgada, e ela é muito bonita. E para quem conhece, para quem é jurista, para quem já estudou um pouco, sabe do que está ali e sabe das garantias e deveres que a gente tem. E o que chama a atenção? Nós estamos em 2021. Ela tem 108 emendas. A Constituição não foi feita para ser alterada. Em alguns de seus artigos, eles permitem uma complementação. E quando você vê uma lei do peso que tem a Constituição, ela é a lei maior do nosso país, com 108 emendas, tá parecendo uma coxa de retalho. Tem alguma coisa errada aí. E esse é o principal ponto. A gente vive num regime democrático, a gente é regido por uma Constituição. E as casas, as instituições que deveriam viver de maneira harmônica, e cada um executando o seu papel e fazendo também o papel de fiscal, não está funcionando. E estão sendo invocados artigos e mais artigos, instrumentos jurídicos, para quê? Para poder beneficiar um ou outro. Esse ponto chama a nossa atenção e isso a gente não pode deixar passar. Cara, quando eu uso o poder da instituição que eu represento em interesse pessoal para fazer um ataque pessoal, eu estou literalmente prostituindo o sistema. Então, a questão do deputado, tá errado? Tá errado. Tem que ser questionado, beleza, punido, eu não sei, usa outro instrumento. A questão lá dos ministros também tá errado. A forma que foi feito o instrumento jurídico utilizado, a forma também tem um monte de coisa errada. E não precisa ser muito conhecedor da lei não para falar isso não, mas tem um monte de coisa errada. Então, o que a gente tem que entender? Qual é o bastidor que está rolando nisso tudo? Qual é o bastidor que está acontecendo? O que essas pessoas estão fazendo com as casas aonde eles representam? Por que estão usando em interesse pessoal? Qual que vai ser a finalidade disso? Qual que é a consequência que a gente vai sofrer? Mas assim, tudo que eu estou falando parece muito efêmero, parece muito distante até. Por quê? Porque está lá no governo federal, briga de gente grande. Mas você sabe o que me chama a atenção?
Você sabe quando que eu e você, a gente vai sentir que o que foi feito, a maneira que foi feita, o desrespeito à legislação que foi feito, você sabe quando que eu e você a gente vai sentir? No dia que a gente dá entrada na aposentadoria e nossa aposentadoria for negada. Simples assim. E a gente tem que contratar um advogado para poder questionar o óbvio. No dia que você entregar sua monografia e você for julgado pelo colegiado, e sua monografia for reprovada, de maneira unânime, inclusive. No dia que você sofrer uma multa injusta no trânsito e você fizer lá, né, você recorrer dessa multa e ela não for aceita, não for aceito. Então, aí é que a gente vai perceber que os nossos direitos estão sendo violados. O cenário político de hoje, ele está um pouco distante de cada um de nós. Está em Brasília, né? Ou no Rio, que o deputado é do Rio. Então, assim, está um pouco distante. Só que esse nível de violação que aconteceu lá vai chegar perto da gente. E vai chegar muito breve. E aí lembra do que eu estou falando. No dia que você levar uma multa, no dia que você entrar na justiça por alguma coisa e simplesmente for negado, no dia que você sofrer uma violência e pedir ajuda e você não tiver, você vai lembrar do que eu estou falando e vai ver que o seu direito está sendo violado. A única coisa que eu te peço agora é o seguinte: comece a questionar o sistema um pouquinho. Eu não estou falando para brigar, bater em ninguém, nada disso. Mas comece a entender quanto que um deputado ganha, quanto que um juiz ganha, quanto que um desembargador, um ministro ganha, quais são os privilégios que eles têm, quais são os deveres que eles têm que cumprir. E aí, antes da gente ficar brigando entre a gente, por que o Lula, por que o Bolsonaro, por que a direita, por que a esquerda? Ah, outro ponto, abre aspas aqui. Quanto maior separação de classe a gente tiver, maior separação de partidos, etnias, mais a gente vai pro buraco, tá? É todo mundo cidadão que come, que bebe, que trabalha, que tem que movimentar a economia. Quanto mais divisão a gente tiver, mais pra bosta a gente vai. Entendeu? Aí voltando ao convite, cara, começa a questionar um pouquinho, começa a entender o papel de cada um, começa a entender o que esses caras deveriam fazer. E aí você vai ver que tá todo mundo legislando em causa própria, tá todo mundo brigando, questionando tudo para se defender e para se manter no poder. Enquanto eu, você e quem tá perto da gente, trabalha, se vira, corre atrás. Só que a gente está sustentando esse povo lá. Então entende, esse pessoal é empregado nosso. E eles têm que fazer valer o voto de confiança que a gente deu. E aqui, enquanto a gente aceitar esse tipo de arbitrariedade, porque tá longe. Cara, hoje a gente tem internet. Internet deixou tudo mais perto. Começa a se manifestar. Eu não estou falando para defender o deputado, não. Eu estou falando para que seja aplicado o que é de direito. Para qualquer um. Para ele, para ministro, para presidente, para qualquer um. E que os questionamentos sejam feitos da maneira adequada. Para qualquer um. Sabe para quê? Para que o meu direito, o seu direito não seja violado de uma maneira tão absurda quanto o que está acontecendo no nosso país. Não é à toa que está tudo subindo, não é à toa que vários setores estão em crise. Tem gente passando apertado, né? Vamos dizer assim. Não é à toa. Tem alguém que não está fazendo o que precisa ser feito, então está sobrecarregando outros. E algumas situações estão entrando em colapso. Presta atenção nisso, pensa um pouquinho, usa a sua cabeça e para de ser vítima um pouco do que está acontecendo. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.